Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. E o tema da nossa meditação de hoje é: os benefícios de Deus sustentam a criação. Nossa leitura está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 15 ao 17. E dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Preste atenção na palavra de Deus. Paulo está em Listra pregando a palavra de Deus, e ele é usado pelo Senhor para a cura de um homem que estava coxo desde o seu nascimento, nunca tinha andado. A Bíblia nos fala que aquelas multidões, eles levantam a sua voz e começam a clamar: deuses semelhantes aos homens desceram até a nós. Começaram a chamar Paulo e Barnabé conforme os nomes dos seus deuses, Júpiter e Mercúrio. Estava ali um povo idólatra. Eles não conheciam o Deus vivo, não conheciam o Deus verdadeiro. E ao ver aquele milagre, logo eles atribuíram as suas divindades. E no versículo 13 a gente vai ver que eles queriam apresentar sacrifícios a Paulo e Barnabé, entendendo que eles eram deuses. É justamente neste momento que Paulo e Barnabé se levantam, rasgam as suas vestes, saltam no meio da multidão e vão clamar em alta voz, conforme nós lemos no versículo 15. Paulo diz: gente, o que é isso? Por que fazeis essas coisas? Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Nós simplesmente anunciamos a vocês que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo. Paulo está dizendo a eles que era necessário eles se converterem, mudarem o seu princípio de fé, abandonar aquela idolatria, visto que Deus não era semelhante a homens, Deus não era como homens. Eles estão ali simplesmente como um canal da transmissão do poder de Deus, como um canal de conhecimento aos homens do poder de Deus. Paulo está dizendo: nós somos simplesmente homens e vocês precisam adorar e se converter ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, pois nós, homens, somos mortais. Foi Deus, este Deus que eu anuncio a vocês, foi Ele que fez o céu, fez a terra, fez o mar e tudo quanto há neles. A multidão está focada no emissor do poder de Deus, no transmissor do poder de Deus, que neste caso é Paulo, é Barnabé, estão sendo usados por Deus. Mas Paulo diz: gente, tire a atenção de mim. Eu sou simplesmente o pregador, eu sou simplesmente o anunciador das boas novas, eu sou simplesmente um instrumento de Deus, não posso ser adorado por vocês. Paulo anuncia a eles que adorem e reconheçam este Deus vivo, o qual ele diz no versículo 16: nos tempos passados deixou os povos andar conforme os seus próprios caminhos, mas nunca abandonou a humanidade. Deixou sim os povos andar conforme a sua vontade. Lembramos que Deus deixou o homem e até hoje
Ele permite a humanidade viver conforme o seu livre-arbítrio. Deus não abandonou a humanidade. Deus simplesmente deixou a humanidade viver conforme o seu caminho, conforme a sua decisão. Mas Deus nunca abandonou a humanidade, ainda que a humanidade em sua totalidade não adore a Deus. Mas Deus jamais abandonou a sua criação. É isso que Paulo vai dizer no versículo 17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Deus sempre se testificou à humanidade, ainda que, como eu disse, nem toda a humanidade a reconheça, mas ele testifica, como Paulo diz no versículo 17, beneficiando a humanidade, como dando chuva e tempo frutífero, enchendo de mantimento e também concedendo a alegria ao coração do homem. Paulo diz: estão aqui as obras de Deus que mostram como este Deus é grande e como este Deus é benéfico para com a sua criação. Em resposta às pessoas de Listra, Paulo e Barnabé lhes recordou: Deus nunca se deixou a si mesmo sem testemunho. Chuva e colheita são exemplos da bondade de Deus. Inclusive, mais tarde Paulo escreveu que este sinal na natureza deixa o homem sem desculpa para a incredulidade. É o que lemos em Romanos capítulo 1, versículo 20, que tudo aquilo que Deus fez em toda a criação testifica da grandeza deste Deus, de onde ele pode ser conhecido, para que o homem se torne inexcusável, para que ele não tenha desculpa à sua incredulidade. Quando duvidar a respeito de Deus, olhe ao seu redor e verá evidências abundantes de que ele segue atuando no mundo. Paulo insistiu com o povo para adorar o Deus vivo e não os seus emissários. Oxalá que todas as pessoas que são usadas por Deus agissem como Paulo. Que todas as pessoas, ao serem usadas por Deus para orar pelo enfermo e quando ele é curado, retribuir a glória a Deus. Oxalá que todas as pessoas que são usadas poderosamente como grandes instrumentos de Deus, seja em grandes curas divinas, em libertações, na pregação poderosa da palavra de Deus, que estas pessoas levassem sempre as multidões a glorificar a Deus. Abrindo um parênteses, apesar que este não é o tema da nossa meditação, mas estamos vivendo em um tempo em que há uma centralidade tão grande na pessoa do pregador, na pessoa do operador de milagres, na pessoa tal, que possamos aprender com Paulo. Atenção, pregadores, atenção você que é usado por Deus, a glória não é para ti. Paulo poderia aproveitar o momento de fama dele e dizer: não, gente, muito obrigado, realmente eu sou muito bom, realmente. Mas Paulo vai tirar toda a atenção de si mesmo, pois o que fizeram com Paulo e Barnabé estão fazendo nos dias de hoje. Estavam endeusando Paulo e Barnabé, estão colocando Paulo e Barnabé como deuses. Preste atenção, o pregador é simplesmente um canal de Deus. O pregador, a pregadora da palavra de Deus, é alguém que Deus usa naquele momento, mas a glória é somente para Deus. Tire o foco do pregador, tire o foco no nome do emissário, aquele que é usado por Deus, e olhe para o Deus que está usando ele. Este é o propósito. Mas para a gente concluir, o sermão de Paulo descansa grandemente sobre as evidências da existência de um Deus criador, mas que também é mantenedor. Um Deus que em sua graça comum, ele continua beneficiando toda a humanidade. Embora Deus permitisse que os homens andassem pelos seus próprios caminhos, Deus deu ao homem este livre-arbítrio e deixa o homem viver conforme ele decide. Mesmo assim, Deus forneceu-lhe um testemunho dele mesmo. Deus deixa o homem viver como lhe apraz, mas continua testificando da sua própria existência, garantindo que não voltará ao homem as condições necessárias para a sua subsistência. Chuva, colheita, tudo aquilo que é necessário quanto às suas necessidades. Que possamos olhar e reconhecer os benefícios de Deus sobre a nossa vida, entender
que tudo vem dele para os seus filhos e que somente ele merece ser glorificado. Ele sim é o Deus vivo, Criador e mantenedor. Testifica da sua glória para que todos os homens reconheçam que ele é Deus. Que Deus o abençoe. Esta foi mais uma meditação dentro do programa A Voz da Libertação. Que Deus o abençoe.